E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Pessoal, hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre bombas hidráulicas, tá? Essa aula ficou um pouco longa, 1 hora de aula, mas para aqueles que querem um resumo da aula, tá? No instante de 45 minutos, mais ou menos 45 minutos, eu mostro um vídeo, uma animação de todas das bombas que foram trabalhadas nessa aula e uma explicação rápida sobre o funcionamento de cada uma delas. Tá? Caso você queira informações mais detalhadas, você pode pegar o vídeo e assisti-lo do começo ao fim. Tá? Na parte final dessa aula, eu deixo para vocês a explicação de como faz os exercícios, tudo bem? E eu espero que essa aula ajude vocês aí a conhecer um pouco mais sobre bombas hidráulicas, tá? E aí a gente fecha o conteúdo dessa semana, tá? Vamos lá, vamos para a aula então. Bom, pessoal, vamos falar então sobre bombas hidráulicas, tá? Elas são utilizadas para converter energia mecânica em energia hidráulica, tá? Então, basicamente uma bomba, ela cria um vácuo na sua entrada e com a ajuda da pressão atmosférica, ela faz com que o fluido, né, através da sua linha de sucção, penetre na bomba. Tá? A bomba passará o fluido pela abertura da descarga, forçando através do sistema hidráulico. E as bombas são classificadas em hidrodinâmica e hidrostáticas. Qual que é a diferença entre elas? A hidrodinâmica, ela não tem uma separação entre o líquido que entra e o líquido que sai. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem na parte verde, nessa parte verde você tem o líquido que está entrando na bomba. E ela é impulsionada pelas hélices, devido à ação centrífuga, a adquirir pressão. Só que a desvantagem dessa bomba para geração de força é que conforme vai aumentando a pressão desse lado, a tendência é que essa bomba não consiga mais oferecer maior pressão. Então, conforme vai aumentando a pressão, chega uma hora que ela não consegue mais oferecer força suficiente desse lado. Tá? Então não há uma separação entre a entrada e saída. Somente a hélice faz o giro e impulsiona esse líquido para frente. Tá? Nas hidrostáticas, chamado também de deslocamento positivo, você tem uma separação entre a entrada e a saída. Então, aqui tem um pistão, por exemplo. Você tem esse pistão. Quando esse pistão se movimenta para a esquerda, há uma sucção do líquido que está aqui na entrada para dentro desse recipiente e acontece quando esse pistão ele volta a atuar, aqui vai ter uma válvula de retenção, vai fechar essa entrada. Esse líquido que está aqui armazenado vai abrir a válvula de retenção que está aqui na saída e vai permitir que o líquido vá embora. Então você faz uma sucção desse líquido e aí você depois faz uma pressão para que ele saia. Tá? Então, uma das características das bombas hidrostáticas é que elas fazem com que o líquido tenha uma característica pulsante. Só que você não tem perca de pressão. Tá? Enquanto que a hidrodinâmica, apesar de ser um fluxo mais contínuo, tá? Você pode ter percas de pressão e ela não ter atuação nenhuma, vamos falar assim, sobre seus sistemas. Ok? Então,
a especificação da bomba, normalmente ela é especificada pela sua capacidade de pressão máxima de operação, pelo seu deslocamento, tá? E pela sua capacidade nominal em litros por minuto. Tá? Uma observação aqui, ó, que se a bomba for operada com pressões superiores a que foi estipulado pelo fabricante, tá? A sua vida útil acaba se reduzindo, ok? Algumas informações da bomba, né? Deslocamento. O que vem a ser deslocamento? Deslocamento é a quantidade de volume líquido que a bomba consegue transferir em uma rotação dela. Então, normalmente é dado em centímetros cúbicos, tá? Por rotação, e é isso. Então, você girou a bomba uma vez, ela fez um ciclo de rotação. Qual que foi o volume deslocado? Tá? E a capacidade de fluxo, tá? Ela é determinada por uma unidade de vazão, normalmente em litros por minuto. Né? Então, você pega esses centímetros cúbicos por rotação, quantas rotações deu em um minuto. Então, essa quantidade de rotação em um minuto vai determinar a capacidade de fluxo. E a eficiência volumétrica ela está relacionada com a sua capacidade de deslocamento real. Então, conforme você vai aumentando a pressão, conforme vai aumentando a pressão que essa bomba vai trabalhando, vai aumentando, vai havendo um desvio entre o deslocamento teórico e o deslocamento real, tá? Então, aqui tem um exemplo. Eu tenho uma bomba que está operando 70 kg/f por centímetro quadrado de pressão. Então, o deslocamento teórico é 40 litros, mas na verdade ela está conseguindo impulsionar 36 litros por minuto na sua capacidade. Então, aqui quando você faz o cálculo da eficiência dessa bomba, você tem uma eficiência de 90%. Tá? A bomba muitas vezes é localizada acima do tanque, do reservatório. E qual que é o princípio aqui? A ideia é que quando a bomba cria a sucção, você vai ter uma pressão interna menor do que a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica vai ajudar a empurrar esse líquido para dentro da linha de sucção. E aí, fazendo com que esse líquido acabe preenchendo o interior da sua bomba. Tá? Então aqui, ó, a atuação da pressão atmosférica. Então ela alimenta a entrada da bomba e acelera o líquido para encher o rotor, onde está operando com alta velocidade. Um dos problemas que podem surgir nessas bombas, tá, é o problema da cavitação, que é causado devido à evaporação do óleo a baixa pressão na linha de sucção. Tá? E os problemas que vêm disso? Acaba interferindo na lubrificação e destrói a superfície dos metais. Tá? Então, essa evaporação do óleo a baixa pressão é causada devido a essa menor pressão que há aqui dentro. Então, como há uma pressão menor do que da atmosfera, existe, né, na verdade, já existe no próprio óleo bolhas de ar que a gente não consegue ver, que já estão nela. Então, quando você cria essa pressão menor do que da atmosfera, ela acaba sugando, fazendo a sucção dessas bolhas de ar. E essas bolhas de ar, elas na entrada, você está com as bolhas de ar sob baixa pressão, tá? Baixa pressão, mas quando essas bolhas encontram uma região de alta pressão, que é na parte da saída dessa bomba, elas estouram. E quando elas estouram, elas liberam muita energia que acaba desgastando os elementos do rotor, da bomba aqui, internamente, os elementos internos. E aí a bomba acaba soltando sedimentações, essas sedimentações vão para os teus componentes que estão após a bomba, tá? Então aí quando elas explodem, elas acabam danificando, tá?
a superfície do metal. E também acaba atrapalhando aqui, ó, na lubrificação, porque se você não tem o óleo em contato, você tem, na verdade, essas cavidades, então você acaba também tendo uma falha na sua lubrificação. Isso provoca um desgaste maior dos seus componentes. Tá? Como que eu sei que está tendo cavitação? Tá? Devido ao ruído que é formado. Então, você escuta a bomba fazendo um ruído, você sabe que está tendo problemas de cavitação ali nela. Tá? Deixa eu ver. Outra forma de você ter também problemas de cavitação é devido à temperatura do óleo. Então, se há uma maior agitação, se há um acrescento de temperatura, essas bolhas de ar elas ficam mais agitadas, então elas acabam se soltando mais facilmente e também acabam ajudando, tá, a terem o efeito da cavitação. Tá? Você pode ter também o problema da cavitação, que chamaram de pseudocavitação, quando você tem entrada de ar através da sucção da bomba. Então, se a sua bomba, por exemplo, nessa parte aqui na linha de sucção, ela está furada, tá? Se ela está furada, o que vai acontecer? Como aqui é uma pressão menor do que a atmosfera, o ar vai tender a entrar por aqui. E aí essa aeração que ocorre também colabora para que forme-se bolhas de ar, e aí essas bolhas acabam estourando e você acaba tendo um problema também na sua bomba, tá? Acaba tendo um desgaste sobre a sua bomba, ok? Beleza. Aqui na escala de pressão do vácuo, aqui está falando que as bombas, cada bomba ela tem uma capacidade de pressão negativa, tá? E aqui ele está indicando que essa pressão negativa é medida a partir da pressão atmosférica. Então essa linha no meio aqui ela é a pressão atmosférica e o seu vácuo é medido a partir desse ponto. Então a sua bomba ela traz a indicação de qual que é a pressão negativa, no caso, em relação à atmosfera, que ela consegue causar. Ok? E aqui tem alguns modelos de bomba, tá? Bombas de deslocamento positivo, tá? Bombas hidrostáticas. A primeira é a bomba de engrenagem, tá? Então aqui tem ela, você vê ela expandida aqui e todos os elementos internos dessa bomba. Então você tem uma engrenagem que tem um eixo que é ligado ao motor e a outra engrenagem ela acaba sendo movida devido à ação da superior, tá? Basicamente as bombas de engrenagem elas têm uma entrada e uma saída de óleo e o que acontece aqui, tá? Na bomba de engrenagem, ó, quando você tem o giro dessas engrenagens, tá? O sentido anti-horário aqui, que anti-horário aqui é horário, né? E isso faz com que haja uma sucção. Então essa parte verde é a parte de baixa pressão e você tem o líquido armazenado entre os dentes, tá? Dessa bomba, entre as engrenagens dessa bomba hidráulica. E quando elas chegam à região superior, as engrenagens aqui elas acabam se encaixando novamente e não permite que o líquido que está aqui em cima passe para o lado de baixo. Então aumenta a pressão aqui em cima. E na verdade acontece um isolamento, porque esse líquido sobe, tá? Eles são prensados contra a parede aqui da sua bomba e aqui causa uma área de alta pressão que faz com que esse líquido seja forçado a sair da bomba, tá? Então o deslocamento
nessa bomba é dada pela quantidade de líquido que ele consegue armazenar em uma engrenagem, vezes as rotações por minuto. Então, a capacidade de fluxo é determinada por essa quantidade de líquido que ele armazena e as rotações por minuto que consegue girar essa bomba. Tá? Pessoal, a bomba de engrenagem externa foi apresentada aqui em cima. Tá? Esse modelo aqui é engrenagem externa. Por quê? Porque os seus dentes eles estão para fora. Tá? Os dentes da engrenagem estão todos externos. E uma bomba de engrenagem interna, ela tem os dentes para dentro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem a bomba do tipo girotor. Essa bomba, ela tem uma engrenagem interna aqui, tá? Ela tem um dente a menos do que a engrenagem externa, só que você vê que a engrenagem externa, as cavidades são para dentro, tá? E essa bomba, ela consegue fazer a sucção devido a parte interna ela gira, faz a sucção, a parte externa gira por causa da parte interna, porque a parte interna é ligada ao eixo, como a gente vê aqui, e faz a externa girar também. Então, quando essa parte interna gira, ela faz a sucção do líquido e aqui do outro lado ela acaba também fazendo um isolamento devido ao movimento de suas engrenagens, tá? Porque aqui, ó, essa parte de baixo, você vê que é a engrenagem quando ela tem total encostamento. Então, acaba tendo uma vedação entre a entrada e a saída, tá? E esse líquido ele vai sendo prensado até que ele saia com um volume do outro lado. Vamos lá. A gente vai ver um vídeo depois mostrando melhor esse funcionamento dessas engrenagens, tá? Volume variável de uma bomba de engrenagem, tá? Então, o volume de uma bomba de engrenagem você pode conseguir variar conforme o tamanho dos dentes que você tem. Então, você tem aqui o seu rotor, você tem os dentes da engrenagem. Então, se você varia o tamanho desses dentes, você consegue também variar a quantidade de volume, tá? Só que não é usual fazer isso quando a bomba está em funcionamento, né? Então, a forma mais fácil é você pegar um motor elétrico, tá? Que pode ter a sua velocidade variável. Então, variando a velocidade do motor, você consegue variar a quantidade de volume que você está mandando para o teu sistema, tá? Pessoal, bomba de dupla engrenagem são bombas que você tem em uma única carcaça, você tem dois jogos de engrenagem. Então você tem duas entradas, tá? E você tem duas saídas também. Então você consegue ter fluxos também diferentes, tá? Então você percebe que o primeiro estágio, que está ligado a um jogo de engrenagens, tem um torque maior, tá? E um segundo estágio, que é o outro jogo de engrenagens, tem um torque menor aqui. Então você tem também diferença volumétrica na quantidade de fluidos que tem em um jogo de engrenagem e no outro. Ok? Então, quais são as vantagens desse tipo de ligação? Você tem um projeto simples, ela é compacta, com um aumento de capacidade, eficiente a alta pressão de operação, ela é resistente à cavitação, tem alta tolerância à contaminação do sistema, resistente a operações em baixas temperaturas, construído com mancal de apoio no eixo e tem compatibilidade com vários tipos de fluido, tá? Então aqui ela traz algumas especificações da bomba. Esse torque combinado aqui
é o torque combinado do primeiro e do segundo estágio. Então, os dois juntos não pode passar de 9,23 em regime contínuo ou em regime intermitente de 11 kgf por metro. E o segundo estágio ele não pode exceder 3 kgf por metro. Então, os dois juntos não passa disso, tá? 9,23. E o segundo estágio não pode passar de 3 kgf por centímetro cúbico, tá? Se a gente pegar aqui, ó, ele deu um exemplo supondo o seguinte, tá? Supondo que você tenha em uma bomba dupla, modelo H39 e o D17, e os dois estão a 172 bar de pressão, e isso dá a 172 bar, você tem você tem que descobrir qual que é o torque, tá? Então, lá pela tabelinha, você vê que o torque do H39 é de 69 bar. A 69 bar equivale a 2,19 kgf por metro, tá? Mas, se você está exposto a 172 bar, então você faz regra de 3. 172 bar, se eu tenho aqui 69 bar, em 69 bar eu tenho 2,19 kgf por metro, qual que vai ser meu torque se eu tiver 172 bar? Então faz a regra de 3, tá? Para você encontrar aqui o seu torque, e deu aqui 5,49 kgf/m, tá? E a bomba D17, ela você tem a 172 bar, você tem 2,34 kgf/m. Então você viu que aqui, ó, 2,34 é menor do que 3. É menor do que os 3 kgf. Então está ok. A bomba H39, a 172 bar, ela dá 5,49. E quando você soma o 5,49 com 2,37, dá o 7,8. Que está abaixo dos 9,23 kgf/m que é recomendado. Tá? Então, tá aí para construções das bombas da Parker. Tá? Aqui ele traz alguns fluidos que podem ser utilizados, tá? Qual que é a viscosidade recomendada. Tá? Viscosidade que é de operação e qual que é a máxima viscosidade, tá? A quantidade de partículas que podem surgir e o tamanho dessas partículas por milímetro, qual que é o máximo permitido. Então não pode conter essa quantidade. Tá? Os fluidos que podem ser utilizados, qual que é o vácuo que ele gera na entrada, e fala sobre rotação, alinhamento, como que deve ser a partida, a linha de sucção estiver vazia, o circuito deverá estar aberto para o tanque. Tá? Beleza, então é isso. Ok? E a bomba de palheta, pessoal. Aqui começa a falar sobre a bomba de palheta. Tá? Como que essa bomba trabalha. Tá? Aqui a gente vê ela explodida, a vista explodida dessa bomba de palheta, tá? Vamos vir aqui embaixo.
Então, como que é o princípio de funcionamento dela? Você tem um lado de sucção, tá? Tá verdinho porque está em baixa pressão, e aí aqui do outro lado sai com pressão maior. Você tem aqui, você vê que existe um anel que existe aqui, ó. Tá? Esse anel normalmente esse anel externo normalmente ele é oval, tá? E aqui no rotor, essa parte toda branca que você vê, ela tá ligada, ela é o rotor, tá? E aqui você tem as palhetas. Essas palhetas elas entram para dentro desse rotor, tá? Então, conforme e o rotor você vê que ele não está centralizado. Esse rotor ele está fora do centro, tá? Então, conforme o rotor vai girando, devido à ação centrífuga, a tendência da palheta é sair para fora. Então, nessa parte que você vê que o rotor está mais afastado da entrada, você tem uma entrada maior do líquido. E aí, conforme vai girando, essas palhetas vão chegando em cima, a palheta vai encostando nesse anel, vai encostando na parede e vai havendo a separação da entrada com a saída, tá? E vai aumentando a pressão também na saída. Até que chega um ponto que esse líquido, né, não tem outro caminho. E aqui você vê a palheta totalmente encolhida para dentro, tá, desse anel. Então o princípio de funcionamento dela é esse, tá? Aqui está mostrando algumas características em relação à palheta, tá? Onde você acaba desenvolvendo uma grande força. Então, para diminuir a força que é gerada sobre a palheta, você acaba chanfrando ela, para reduzir a pressão que existe quando ela entra na região de alta pressão. Você acaba fazendo um chanfro, tá? Para diminuir essa pressão e ficar mais a pressão sobre o rotor, tá? Projeto de bombas de palheta balanceada, pessoal. Então, o que acontece? Se você pega o projeto original aqui, da bomba de palhetas, tá? Você percebe que existe um carregamento lateral sobre o eixo. Então, esse lado ele exerce maior pressão sobre o seu eixo, tá? Então, assim, a gente pode fazer com que essa pressão ela acaba se distribuindo melhor sobre o seu eixo. Então, em vez de ter pressão somente de um lado, você teria do outro lado para compensar e não carregar lateralmente para danificar a sua bomba, tá? Uma das formas de se fazer isso é você pegar e distribuir melhor a sua entrada de líquidos e também a tua saída, tá? Então você vê aqui nesse exemplo que existem duas saídas. Você tem duas entradas e tem duas saídas. Então você acaba distribuindo melhor a pressão que está sendo exercida sobre o eixo, tá? Isso garante maior tempo de vida também para o teu equipamento, ok? As bombas duplas são duas bombas de palheta montadas numa única carcaça, tá? Elas podem ter uma entrada só ou duas entradas e tem duas saídas, tá? Conforme essa imagem que a gente vê. E é claro que você tem também, você pode trabalhar com duas velocidades de fluxo diferentes com uma bomba dessa. Então, se você exige
que um lado tenha uma pressão maior, um fluxo volumétrico maior e outro lado uma pressão menor, você consegue. Com essa bomba, ela é acionada somente por um motor, mas pode ser utilizada quando você tem dois fluxos com velocidades diferentes, com pressão diferente, tá? Deixa eu ver aqui. Bomba de palheta de volume variável. Então, o que acontece? Tem como você variar o volume da sua... o volume que entra na sua bomba e o volume que sai, tá? Se você conseguir, é claro, através de um motor elétrico, mas também se você conseguir na estrutura instalar um anel, instalar um parafuso que acaba atuando sobre o seu anel, tá? E esse anel ele vai deslizar sobre um mancal. Então aqui não tem formato elíptico, tá? Então esse daqui tem que ser o anel interno, ele tem que ter um formato arredondado, porque ele vai se mover, tá? Então quando você deixa, conforme você regula esse anel, você consegue regular a quantidade de líquido que entra e a quantidade que sai, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, nessa situação, deixa eu abaixar um pouco mais aqui a imagem. Beleza. Então, aqui, ó, o anel, aqui o parafuso está encostado, ele está fazendo com que o rotor fique fora do centro, tá? Então aqui você tem uma grande entrada de volume, você tem uma grande quantidade de líquido entrando, né? E saindo já pressurizado da sua bomba, tá? Quando você retira, você descentraliza seu anel, o que vai acontecer? Você não vai ter uma separação entre entrada e saída, tá? Do líquido que está entrando e saindo da sua bomba. Aqui, quer dizer, você tem até a separação por causa das paletas, mas você não vai ter ação de bombeamento para dentro da sua... Você não vai ter esse líquido entrando aqui para o lado da alta pressão. Não vai causar uma pressão maior. Por causa que agora, como o rotor está centralizado, você não consegue gerar uma diferença de pressão para que haja uma entrada volumétrica do seu líquido dentro, na saída da sua bomba, tá? Então, nessa situação com o rotor centralizado, a quantidade de volume diminui, tá? O volume diminui, porque não existe uma pressão para que você consiga aumentar o seu fluxo para fora. Então fica somente rodando ali como se estivesse somente rodando para fazer lubrificação dos componentes e nada mais do que isso. Outro modelo que nós temos de bomba de palheta é de volume variável, que é a característica acima, conforme você regula o seu rotor em relação ao centro, você tem diminuição do volume, tá? E também existe de pressão compensada. Então, a pressão compensada, além do anel, além do parafuso que você utiliza para deslocar o anel em relação ao rotor, né, para fazer esse afastamento, você também tem uma mola. E qual a finalidade? Vamos supor que você está nessa regulagem de cima, em que o rotor ele está fora do centro. Então, nessa condição, você está tendo um deslocamento positivo do líquido, que está saindo da área de baixa pressão, indo para a área de alta pressão. E você está
aumentando a pressão aqui desse lado. Você está aumentando a pressão aqui. Então você tem uma maior pressão aqui desse lado, tá? Mas caso você queira chegar numa pressão, vamos supor, eu quero que quando chegue em 70 kg força por centímetro quadrado de pressão, não aumente mais essa pressão, tá? Então, você pode utilizar uma mola, né? Aqui tem um parafuso de regulagem dessa mola, e essa mola, quando ela perceber, quando você alcançar uma pressão maior, igual a 70 kg, essa mola, ela vai começar a variar, então. Então, por exemplo, se aqui tender, se na parte da alta pressão tender a aumentar mais do que 70, maior do que 70 quilos, então o que vai acontecer? Essa mola vai começar a se movimentar, tá? E aí essa mola se movimentando, ela vai fazer com que esse rotor vá caminhando para o centro, tá? E assim você não vai ter um aumento de pressão do lado de alto, você vai manter aquela pressão de forma mais constante, tá? Então a gente chama de pressão compensada, você acaba mantendo aquela pressão. Então você tem além da regulagem de fluxo realizada por esse parafuso, devido a colocar no centro ou não o seu rotor, onde que a posição dele, conforme muda a posição do seu rotor, você tem uma regulagem do fluxo, do volume que vai entrar na bomba, que vai vir para o outro lado. Você também tem uma regulagem de pressão, tá? Aqui são dois modelos de bomba de palheta, tá? E aqui tem algumas recomendações de uso dessas bombas de palheta. A bomba de pistão, pessoal. Essa aqui é uma bomba de pistão axial, tá? Que mostra a imagem dela, como fala, explodida, a vista explodida. Mas basicamente ela é constituída de uma placa, tá? Essa placa ela vai ter uma inclinação. Esses daqui são os pistões, tá? E esses pistões você vê que ele tem um furo aqui, ó. Eles têm um lado de entrada, tá? Então acontece aqui, você vê que tem uma sapata, é uma sapata deslizante. Essa parte redondinha aqui, ó, que você vê na parte de baixo do pistão, ela vai estar em contato com essa placa e elas vão deslizar. Então você vai estar ligado a um motor desse lado, o motor vai fazer girar esse conjunto de pistões, tá? E essa placa ela vai estar inclinada, tá? Então, conforme vai girando, esses pistões vão girando, vai ter um momento que eles vão se encher de líquido e aí vai ter um momento que eles vão se esvaziar, tá? Então você vai ter uma abertura para entrada e uma abertura para saída do líquido, tá? Então aqui está mostrando, ó, princípio de movimento. Ó, você tem a sapata do pistão, você tem a placa de deslizamento, tá? Então aqui está mostrando a parte de carga, né? Aqui é ao lado da carga. Então, quando o pistão está na parte mais baixa, aqui ele começa a fazer sucção, né? Então, ele vai fazendo sucção, tá vendo? E depois ele chega numa parte de começar a descarregar, né? Então, ele começa, na hora que essa sapata vai,
ela subiu, né? O pistão subiu e agora o pistão vai começar a descer. E quando ele começa a descer, ele vai ter um orifício que vai expulsar todo esse líquido, tá? Então é assim que ele funciona. Então ele vai girando em cima dessa placa deslizante e vai permitindo a entrada. Então você vai ter orifícios. Você vai ter aqui orifícios de entrada e também de saída do líquido, tá? A quantidade de líquido que você consegue sugar aqui vai depender da inclinação da sua placa, tá? Então, quanto mais inclinada, maior fluxo que você consegue sugar e expelir desse sistema. Aqui está mostrando uma forma de regulagem. Está mostrando aqui a entrada do líquido, saída do líquido. Aqui está mostrando que você consegue regular a sua placa. Você tem um servo-pistão, conforme você pressiona contra essa mola, você consegue aumentar ou diminuir a inclinação dessa placa e assim fazer regulagem qual que é o fluxo que você vai sugar. Então aqui no caso é um pistão axial de volume variável. Axial porque os pistões giram em torno do centro. Tá ligado? Eles são excêntricos, os pistões são excêntricos, mas está ligado ao centro aqui, tá? Então volume variável, porque conforme você inclina a sua placa, você consegue sugar mais ou menos líquido, tá? Aqui é uma... Deixa eu ver, acho que é pressão compensada aqui. Uma pressão compensada aqui embaixo. Então, pressão compensada, você tem um pistão aqui que ele está ligado com a parte que sai o líquido, né? Então, o líquido transmite sua pressão para esse pistão e aqui, é claro, tem uma mola que está forçando essa placa defletora, mas quando você regulou, né? Aqui no caso você tem uma mola desse lado, né? Então, quando esse pistão vence a força contrária da mola que está desse lado, tá? Ou seja, está entrando em equilíbrio, né? Então, no caso aqui, ó, você acabou igualando a pressão que estava do lado do pistão é igual à pressão que está do lado da placa defletora aqui, da placa. Você vai inclinar essa placa, né, já que teve uma igualdade na pressão que vem desse lado e desse, e aí você não vai ter mais sucção do fluxo, vai ficar sem fluxo, né? Você não vai conseguir mais ter sucção, porque os pistões não vão fazer o movimento de sugar e expelir o líquido daqui, tá? Outra característica é que você também pode ter com esses pistões, você pode ter pistão reversíveis também, tá? Então, por exemplo, aqui ó, você percebe que a parte da entrada, o lado da entrada é igual ao lado da saída, a abertura. Então, dependendo do lado do giro, você consegue fazer que um lado seja entrada, no caso aqui o lado A é entrada, o lado B aqui é saída. Se você se você inclina, né? Conforme a inclinação dessa placa, né? Então, conforme essa inclinação, ó, você mudou a inclinação aqui, você mudou o sentido de entrada e o sentido de saída. Ok? Então, conforme você muda o sentido dessa placa, você consegue mudar também o sentido de sucção, tá? Bomba de pistão radial.
tá? São vários pistões aqui, ó, que estão ligados a um eixo excêntrico. E aí, conforme essa parte excêntrica ela se aproxima ou se afasta de cada pistão, você tem a atuação de sucção e depois de expulsação desse líquido, tá? Então, acaba expulsando de forma radial o líquido aqui, tá? Desse tipo de componente. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as bombas, né, que a gente acabou trabalhando aí, as bombas hidráulicas, tá? Então, começando pela bomba de engrenagem, você tem uma das engrenagens que é ligada ao eixo. Então, essa engrenagem acaba conduzindo a de baixo, tá? Aqui ele vai mostrar o lado da entrada do líquido, ok? Mostrando o movimento das engrenagens, qual que é o sentido de giro, o lado de entrada, o líquido vai entrar, ele vai ser succionado e vai se encaixar entre os dentes das engrenagens. E aí vai causar um isolamento entre a entrada e saída por causa das paredes que encostam junto com as engrenagens, tá? Aqui ele vai ser impulsionado para sair com pressão pela saída, porque nessa parte central não vai ter, as engrenagens vão dar uma vedação que não vai permitir com que o líquido que está aqui em cima retorne para a entrada, tá? Ele começa a mostrar algumas vantagens. Você tem uma alta pressão com alta velocidade, você tem uma operação silenciosa e a variedade de materiais para a construção, tá? As desvantagens que apresenta é que você tem, pode sofrer desgaste dos componentes, tá? E ter problemas de folga também, tá? Então você pode ter problema de desgaste e folga entre os componentes aí, tudo bem? A bomba com engrenagem interna, então a engrenagem menor ela é ligada ao eixo e aí essa engrenagem interna ela acaba girando essa engrenagem mais externa. E você percebe que os dentes, ó, é que fazem a vedação, né, entre o líquido que está entrando e a saída. Mostrando o lado de entrada, o lado de saída. Aqui você vê uma área de folga aqui entre os dentes, né? Então as vantagens, você tem menor pulsação, tá? Uma leve potência maior em relação ao tamanho, tá? Qual é a desvantagem? O alto custo, um range de tamanho dessas bombas é limitado, a taxa de pressão é moderada, tá? Deixa eu dar uma pausada aqui. A taxa de pressão é moderada e tem poucas fontes para realizar a manutenção desse tipo de bomba, tá? A bomba de palhetas, tá? Você tem aqui o rotor. Você percebe aqui, ó, que você tem os vãos aqui, ó, onde que correm as palhetas e você tem tipo uma mola aqui internamente, ó. Então, conforme você encosta, olha lá, conforme vai girando, a palheta na área maior encosta no anel, né? Essa área maior permite maior entrada do fluxo e aí depois vai diminuindo a área. Você vai vendo que vai diminuindo a área
e vai pressurizando esse líquido até que ele seja expelido aqui para fora, tá? E aí você vê uma área mais seca aqui em cima, né? Essa região mais seca. Então eu começo a mostrar as vantagens. Você trabalha com fluidos líquidos de baixa viscosidade em alta pressão. Ele pode correr a seco em curtos períodos de tempo e desenvolve um bom vácuo, né? A dificuldade é que é complexo de se construir, é inadequado para altas pressões e não corre com fluidos com uma viscosidade muito alta, tá? Esse é a bomba de pistão axial, tá? Aqui você vê o prato inclinado, tudo bem? Aqui é o bloco dos pistões. Você vê aqui o eixo que faz a rotação do bloco dos pistões aqui, tá? E aí, ó, você vê o movimento, né? Conforme ele vai movimentando, ó, ele tem uma mola que pressiona, que faz com que esses pistões sejam pressionados contra a esse mola fique pressionado, né? Ele está mostrando que o lado de carga, a entrada, ó, vai acontecendo a sucção do líquido. Conforme vai movimentando, ele vai sugando, vai sugando. E aí depois chega na parte que ele vai começar a descarregar esse líquido que ele sugou. Porque daí vai, olha só, vai pressionando para fora, né? E permite toda a retirada do líquido. E novamente inicia a carga do pistão, começa o ciclo de descarga, tá? Essas sapatas são deslizantes, deslizam sobre esse prato, né? E esse prato ele é ajustável, permitindo maior ou menor entrada de líquido aí. Aquela é uma bomba axial, essa daqui é uma bomba radial. Você vê os pistões, o eixo, e aí você tem esse pivô excêntrico. Conforme ele se movimenta, você percebe, ó, aqui ó, ele está totalmente próximo, né? Então ele está expulsando o líquido. Aqui ele está totalmente distante. Então ele está sugando o líquido. Então você vê aqui ó, que tem um lado de entrada do líquido, tá? E aí depois tem um lado, olha lá, ó, ele fez sucção, agora tem um lado de saída. Desenhei até errado aqui, né? Olha lá, ó. Então ele succiona o líquido e depois ele expulsa o líquido, né? Então você tem vários pistões que estão atuando dessa forma e conforme esse pivô ele vai aproximando, se afastando, você tem a sucção ou não, tá? E por último ele mostra uma bomba manual aqui pra gente, tá? No caso que haja uma necessidade aí de urgência, né? Aqui ele mostra o reservatório, a entrada do líquido, tá? Então aqui as válvulas de retenções. Então quando você puxa, essa válvula de retenção abaixa, e quando você empurra, ela retém e o lado de baixo ela abre, e aí permite com que você pressione. Aqui ela mostra que os dois lados atuam, né? Então você tem duas saídas e duas entradas. E aí você consegue ter esse movimento de alta e baixa pressão dos dois lados, tá? Ok, pessoal. Então essa foi a nossa aula sobre bombas hidráulicas, tá? E agora vamos falar sobre os exercícios, tudo bem? Pessoal, vamos lá então. A parte de exercícios de vocês, a gente vai abordar bombas e mangueiras, tá? Então aqui a primeira, considere uma bomba H25 da Parker acoplada a um motor de 3,5 HP e 1.800 RPM. Determine o tipo da bomba. Então esse H25, essa bomba H25, que tipo de bomba é? É uma bomba de engrenagens? É de palheta? É de
pistão axial, pistão radial. Então você vai determinar qual que é o tipo da bomba, tá? E aí, pessoal, todas as bombas da Parker, tá? Se você for ver, elas suportam, tá? A pressão máxima que elas suportam é 172 bar, tá? Pelo catálogo que a gente tem aí. Mas aqui, ó, para responder as perguntas deslocamento, vazão, pressão, tá? Vocês vão prestar atenção nisso daqui, ó, que ela está acoplada a um motor de 3,5 HP 1800 RPM. Então eu vou deixar disponível para vocês, pessoal. Deixa eu ver aqui onde que tá. Acho que está em download isso aqui. Então, cara, não é isso não. Deixa eu ver. Acho que eu não fiz download ainda. Aqui, achei. Eu vou deixar disponível para vocês esse documento, tá? Esse documento traz alguns modelos de bomba da Parker, tá? E aí o que acontece, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, olha só. Aqui, ó, você tem uma relação, tá? Da potência de entrada, você está entrando, tá? E a velocidade, tudo bem? E aqui, ó, essas curvas, elas estão relacionadas com o modelo da bomba, H49, H39, e qual que é a pressão. Então, você tem aqui, ó, 172 bar, 69 bar, 6,9 bar, tá? Então, olhando a informação da potência, tá, e da velocidade, vocês vão descobrir qual que vai ser a pressão máxima, tá? A informação de pressão máxima que vai ser gerada sobre essa bomba, tá? Então, todas as bombas da Parker suportam 172 bar, mas não é isso que eu estou perguntando, tá? Então, baseado nessa informação que você encontrar de pressão, você vai conseguir responder para mim, olhando, analisando esse documento que eu vou deixar para vocês, qual que vai ser o deslocamento, tá? Em centímetros cúbicos por rotação, qual que vai ser a vazão em galões por minuto, tá? E também por esse documento que eu vou deixar, vocês vão saber qual que é o material de construção da sua bomba, tá? Então, a 2, você vai determinar o diâmetro da mangueira que será utilizada após a bomba e no retorno. Então, aqui eu estou pedindo a informação de duas mangueiras, tá? Então, você vai me informar duas mangueiras, né? E como que você vai fazer essa indicação de diâmetro? Você pode utilizar a apostila que a gente trabalha mesmo, tá? Deixa eu pegar lá a parte de mangueiras. Aqui, ó. Então, acontece, depois que você fazer o exercício 1, você vai ter condições de analisar essa parte gráfica. Por quê? Porque aqui, ó, ela tem a relação, ó, da vazão do galões por minuto, tá? E aqui da velocidade. Então, depois que você conseguir responder o primeiro exercício, você vai ter condições de fazer, de usar esse abaco, tá? Da Parker, e aqui você vai encontrar qual que é o diâmetro, tá? Então você vai pegar essa apostila que eu dei para vocês, tá? Vocês vão conseguir encontrar aqui a vazão aproximada em galões por minuto. Vocês vão já ter a velocidade do fluido. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão cruzar. Vocês podem pegar o documento e jogar, por exemplo, no Paint. Eu acho que a maioria deve ter Paint. E vão colocar uma reta aqui, ó, tá? E aí, pela reta que vocês vão colocar, vocês vão conseguir determinar o diâmetro interno aqui, ó, da mangueira, tá? E aí vocês vão conseguir responder o exercício 2. O exercício 3, tá? Indica o código da mangueira Parker que deverá ser utilizado. Como que vai ser isso?
tá? Vocês podem utilizar a mesma apostila, porque acontece, ó, quando você passar o risco, por exemplo, ó, passou o risco aqui, ó, em cima do 16 aqui, ó, número 16. Então, o diâmetro é 7/8, tá? Da mangueira que você vai utilizar, diâmetro interno. Esse número 16, você vai vir aqui, ó, tá vendo? Você tem aqui, ó, a relação de pressões máximas de trabalho recomendadas para mangueiras em função do tipo construtivo e bitola, tá? Então você vai pegar aqui a bitola, no caso lá deu o número 16, você já vai saber qual que é a pressão que está submetida, tá? Por causa da resposta do exercício 1, qual que vai ser a pressão máxima que essa mangueira vai estar submetida, e também da resposta do diâmetro que você acabou de encontrar. E aí você vai encontrar aqui, ó, qual que é o código da mangueira Parker que vai ser utilizado, tá? Então você vai pegar um desses códigos aqui, baseado nas informações anteriores, tá? O exercício 4, 5, 6, ele é o mesmo exercício, tá? Do 1, 2 e 3. O que vai mudar? O que vai mudar é o modelo da bomba, tá? E também qual que é a potência que eu estou ligando aqui o motor, tá? E aí você vai ter que levantar deslocamento, vazão, qual que é a pressão máxima a qual a bomba está submetida. Vai determinar o diâmetro da mangueira que será utilizada antes e após a bomba. Então, o local é diferente. Aqui era após a bomba e retorno. Aqui eu estou colocando para determinar a mangueira antes e após a bomba, tá? E aí indicar o código da mangueira par que deverá ser utilizado. Tudo bem? Esse é os exercícios que eu tenho para vocês dessa semana, pessoal. É isso aí, pessoal. Acabou a nossa aula, né? Bastante conteúdo hoje sobre bombas hidráulicas e não se esgota aqui. Isso é só uma introdução, né? Quando a gente cai no mundo real, a gente vê que precisa de muito mais informação do que essa que a gente está vendo aqui na sala, tá? Mas para hoje é só, tá? Qualquer dúvida vocês podem me procurar no atendimento ao aluno às 2 horas da tarde. Se tiver alguma dúvida em relação aos exercícios, como fazer os exercícios, ok? Pessoal, um abraço e até a próxima. Obrigado, até mais.